Em meados de 1820, o explorador britânico Charles Mason quase deixou passar despercebido algumas ruínas na região do Vale do Rio Indo, na Índia, que mais tarde foi identificada como Harappa, uma antiga civilização que teria vivido por lá alguns milênios atrás. Contudo, aquele não era o objetivo de Mason, que continuou seu caminho. 36 anos depois, em 1856, engenheiros ferroviários encontraram tijolos ao longo da rota, mas os ignoraram e os moveram para continuar a construção da ferrovia. Além disso, encontraram também as tais ruínas, mas o interesse deles era o de construir uma ferrovia e não o de conhecer os restos de uma cidade antiga e há muito abandonada. Já por volta de 1872, Alexander Cunningham, conhecido arqueólogo da época, teria chegado à região e percebeu que, além de desconhecer a importância de Harappa, os trabalhadores ainda usaram tijolos históricos na construção da ferrovia. Cunningham, apesar de saber o nome da região, só se deu conta de sua importância devido ao seu trabalho como arqueólogo. Nem os trabalhadores da ferrovia, nem mesmo os nativos da região sabiam disso. Foi então que o arqueólogo britânico resolveu estudar mais aquelas ruínas. Então ele e sua equipe começaram a investigar essas ruínas. Entre os primeiros achados, muitas ferramentas feitas de pedras e potes de barro. Mas eles encontraram algo muito único, uma placa ou selo de pedra. Em seu relatório, Cunningham escreveu que a pedra apresentava inscrições interessantes que ele não conseguia decifrar. 40 anos depois desse achado, um oficial de 21 anos, que trabalhava para o levantamento arqueológico da Índia, Rakalda Banerjee, saiu para fazer pesquisas em um local perto de Harappa. Ao se deparar com uma estupa budista, isto é, um artefato com arquitetura do estilo budista, Banerjee, seu superior John Marshall e a equipe começaram a escavar o local, fazendo uma das maiores descobertas desde Harappa. Uma cidade inteira jazia sob o terreno árido da região. O nome dessa cidade era Mohenjo-Daro, que significa o Monte dos Mortos. Foram encontrados muitos selos, potes de barro, casas de tijolos e sistemas de drenagem de água. Eles encontraram muitas coisas semelhantes ao que Cunningham havia encontrado em Harappa 40 anos atrás. Além de Mohenjo-Daro, também foi descoberta outra pequena cidade da região de Harappa, chamada Lothal. Os estudiosos modernos referem-se a essas cidades como as metrópoles da antiguidade. As últimas descobertas científicas mostram que a civilização do Vale do Indo, também conhecida como civilização de Harappa, é mais antiga que a civilização egípcia, que remonta entre 7.000 a 3.000 a.C., e a mesopotâmica, de 6.500 a 3.100 a.C. Cientistas do ASI, ou Levantamento Arqueológico da Índia, afirmam que a Harappa surgiu há cerca de 8.000 anos, e não 5.500 anos como anteriormente se falava. Disse que a civilização harapiana ocupou uma área de cerca de 800.000 quilômetros quadrados, uma área maior que os territórios dos primeiros estados da Mesopotâmia e do Egito. No Vale do Indo, os arqueólogos encontraram vestígios de uma civilização ainda mais antiga que existiu antes de Harappa, por cerca de 1.000 anos. Anindya Sarkar, que hoje é cientista do Instituto Indiano de Tecnologia Hyderabad, participou de uma das várias escavações no local e afirmou que foram encontrados diversos objetos que evidenciam, inclusive, que a região já havia sido ocupada por outros povos além dos harapianos. O Instituto de Pesquisa da Índia já afirmava que as civilizações de Harappa e Mohenjo-Daro são as mais antigas da história indiana. De fato, alguns historiadores sugerem que a civilização do Vale do Indo é muito mais antiga do que se supõe, e não há dúvidas de que se trata de uma das civilizações mais antigas do mundo. No entanto, ela se diferenciava de outras civilizações, como a do Egito e da Mesopotâmia, por não ser dominada por poderosos líderes religiosos, uma vez que não foram encontrados vestígios de templo ou de representações de reis ou deuses. Então, como vivia essa civilização sem um poder centralizado? O que se descobriu até o momento é que as cidades que compunham Harappa tinham um fortíssimo relacionamento comercial. A prática da troca de mercadorias, conhecida como escambo, era muito comum entre aqueles povos, especialmente entre eles e os mesopotâmicos.
Selos e pesos para saque de mercadorias que foram recuperados das ruínas de várias cidades dão indícios de um nível muito elevado de atividade comercial. Os arapianos pareciam ser ótimos manufaturadores, isto é, produziam artefatos em cerâmica ou em ossos, assim como miçangas e outros acessórios usados para completar o vestuário. Em um sítio arqueológico localizado em Ur, uma antiga e importante cidade-estado na Mesopotâmia, foram encontrados artefatos, os quais foram relacionados aos artesãos de Harappa, devido às suas características únicas. Tais artefatos eram considerados artigos de luxo naquela época. Outro setor em que eram fortes, por mais estranho que pareça, foi a agricultura. Os celeiros de grãos, edifícios maciços com fundações de tijolos fortes e ninhos para superestruturas de madeiras, encontrados nas escavações de Harappa, Mohenjo-Daro e Hakkari, provam que a agricultura foi desenvolvida. Todos os celeiros foram construídos perto da margem do rio para que, com a ajuda de barcos, os grãos pudessem ser facilmente transportados. O grande celeiro, em Harappa, tem uma série de plataformas circulares de tijolos que provavelmente eram usadas para debulhar grãos. O cotidiano em Harappa não era nem um pouco rotineiro ou parado. Pelo contrário, segundo as pesquisas feitas até agora, a cidade vivia repleta de peregrinos, mercadores itinerantes, artistas performáticos, além da própria população, que já não era pequena. Outros vários artefatos encontrados, no entanto, trouxeram mais mistérios do que explicações sobre como realmente viveram aquelas civilizações do Vale do Indo. Cerca de 4.000 desses artefatos traziam inscrições apresentando entre 400 e 700 símbolos. Muitas pessoas tentaram decifrar o significado desses símbolos, mas falharam. Por que é tão difícil decifrar a língua? Os estudiosos alegam duas razões. A primeira é que os historiadores não encontraram a Pedra de Roseta. Bom, mas o que a Pedra de Roseta tem a ver com Harappa? Explico. A Pedra de Roseta é uma placa contendo mais de 1.000 símbolos, que ajudou os cientistas a decifrarem grande parte da escrita dos antigos egípcios. Ela foi descoberta em 1799 por soldados de Napoleão, enquanto travavam uma batalha contra o exército otomano. Essa pedra foi encontrada enquanto os franceses quebravam uma parede de um forte em Roseta, onde hoje fica El Rashid, no Egito. Esta pedra contém a inscrição sobre um rei egípcio em 3 línguas. 2 delas são escritas egípcias e uma é uma escrita grega antiga. Como os historiadores já conheciam o grego antigo, eles compararam o idioma com a escrita egípcia para decifrar o significado de cada símbolo. Foi assim que eles decodificaram a escrita. No caso da civilização do Vale do Indo, infelizmente, não há uma Pedra de Roseta. Portanto, os estudiosos, até o momento, não tiveram como decifrar as placas encontradas em Harappa. Bom, decifrar a escrita, então, foi o primeiro problema encontrado pelos pesquisadores. O segundo problema é o tamanho das pedras encontradas pelos arqueólogos. Possuem diâmetro pouco maior que o dedo polegar de um adulto, e as inscrições nelas encontradas são também muito pequenas e difíceis de identificar. Poderiam ser moedas? Bom, pelo que se sabe, o comércio arapiano era baseado no escambo, na troca. Então, provavelmente, é difícil afirmar que era algum tipo de representação financeira. Além dessas pedras, as inscrições encontradas em placas de cobre, potes de barro e uma tabuleta, encontradas na antiga cidade de Dolavira, outra cidadela que fazia parte da região, são tão pequenas que é muito difícil decifrá-las. Segundo as observações que foram feitas sobre as pequenas pedras gravadas, ou selos, como os cientistas preferiram chamar, as escritas pareciam ficar sem espaço do lado esquerdo, como acontece do lado direito de uma folha, quando não temos mais como continuar e passamos para a linha seguinte. Isso fez com que chegassem à conclusão de que a escrita dos arapianos era feita da direita para a esquerda, assim como acontece na escrita árabe. O que se sabe até o momento é que o sítio arqueológico de Harappa revelou a existência de uma cultura bastante desenvolvida, anterior à civilização do Indo. Trata-se de um núcleo fortificado desde o início da sua ocupação, e no interior da muralha existiam casas feitas de tijolo cru ou adobe, com fornos
poços para a água e sistemas de esgotos. Os estudiosos também ficaram admirados com as plantas das cidades, bem organizadas e muito bem planejadas. Eram povos que, apesar de usarem pedras como calcedônia e ágata, tinham também conhecimento do cobre, já que alguns artefatos encontrados foram feitos deste metal. Talvez tenhamos um recurso na história da humanidade quando os cientistas conseguirem decifrar o que os arapianos deixaram registrado. Afinal, hoje a ciência tem uma ideia a respeito de como e quando surgiram as primeiras escritas, e conforme for o que decifrarem, pode ser que essa concepção mude, devido até mesmo aos mais de 8.000 anos de ocupação naquela região. A escrita da forma sistematizada como a conhecemos é datada do ano 3500 a.C. e os símbolos arapianos são mais antigos do que isso. Eu fico por aqui, obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.